Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Augusto Opções Binárias. Aqui você vai aprender a operar opções binárias utilizando o Price Action, estratégias em suporte, resistência a rompimentos e padrões de candle. E o meu objetivo aqui é ajudar você a ter mais clareza e precisão em suas operações. Eu vou começar marcando aqui, ó, essas regiões, né, que possivelmente já foram rompidas, né? E agora estão servindo aqui, ó, como suporte, tá? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Ó, tem mais aqui, ó. Tem mais campo de preenchimento, ó. Tá vendo? Ele vem, preenche aqui, faz uma consolidação, aí ele rompe, né? E aqui ele define um novo desenho gráfico, né? Ó, então aqui nós temos a ignição, uma aceleração com conflitos. Ó, e a macro ela tá mudando a característica dela, né? Mas ainda assim nós temos topos, né, mais ascendentes, né, que os anteriores, ó. Então aqui, né, a gente já presencia um movimento de tentativa, né, de reversão dos compradores, ó. Vou mapear aqui também, ó, para você entender o que está acontecendo, ó. Olha lá. Tem um fundo aqui, pode segurar, ó. Ele está bem espreitando o fundo. Ó, e aqui a gente vai comprar, tá? Peguei uma ordem bem executada, né? Com uma precisão muito boa. Ao contrário de ontem, né? Que a gente pegou e fez aí operações com margem de loss, né? Mas mesmo assim saíram positivas. Agora é uma operação, né, bem executada. Então, tem mais 8 segundos para o fechamento da operação. Tá ótimo, ó. Então temos o primeiro gain aqui, certo? Euro USD, vou deixar ele aberto. Augusto, você gosta de operar, né? Você gosta de operar com gráfico nu, né? Mas nesse momento aqui, pessoal, olha o tamanho do movimento macro que a gente está trabalhando, né? Olha só essas regiões, quanto elas estão distantes, né? Você precisa de uma alavanca, entendeu? Para poder aumentar sua assertividade. Então, olha só, eu precisei entender esse fundo, que ele foi rompido. Eu precisei entender que a macro estava de alta. Eu precisei entender que estava acontecendo um rompimento. Eu precisei entender que tínhamos LTA superior e inferior para poder fazer a operação, tá? Então, quando você vê que tá meio difícil de você identificar o que está rolando, né? Que aqui a gente só vê um elemento, né? A tendência de baixa. Mas a gente não sabe por que esse movimento ele está subindo.
Então você coloca a linha no gráfico, tá? Para você poder se nortear, ok? Beleza, ó. Vou puxar um pouquinho mais para cá, né? Essa extremidade. Vou puxar mais um pouquinho para cá. Quero entender por que, que o gráfico está subindo. E aqui tem um fundo bem interessante, que ele tá já colado nele, né? Ó. Esse fundo aqui, ó. Beleza? Aqui eu já posso tirar, tá? Essas linhas. Né? Olha lá, ele tá possivelmente fazendo um engolfo. Olha lá, ó. Parece que a partir daqui agora o movimento vendedor ele vai criar vida, né? Porque até aqui, ó, é só compradores mesmo que estavam aí dominando, né, a direção do gráfico. Vamos pegar aqui, abrir um outro par de moedas, Euro JPY. Deixa eu ver um negócio aqui, ó. É, aqui. Olha como que tá difícil o gráfico, né, da gente entender ele, ó. Ou seja, deixa eu colocar esse novo parâmetro aqui também no nosso radar, ó. Ó, aqui. Deixa eu ver se tá batendo, olha lá, tá. Tendência de alta. Tem um topinho aqui, ó. Bom, o maior topo é esse aqui, né? Esse também é um preço interessante, né? A ser considerado. Ó, eu vou comprar, tá? Por quê? Princípio da atração. Ok, pessoal? Ó, o gráfico cumpre, né? O princípio da atração. Ele é atraído pela região de resistência. E ele vai mais do que a gente está esperando, ó. Tá vendo? Ele vai buscar outra resistência lá em cima. Mas o mais importante é que a gente acertou aqui, né? A direção. Ok? Lá, batemos a meta. Então, uma no Euro USD e outra no Euro JPY. Ó, então vamos entender o que está acontecendo aqui, tá, pessoal? Primeiro eu quero que vocês observem esse desenho aqui, tá? Canal macro de alta. Esse movimento.
Observa, ó. E o que que aconteceu aqui que nos fez, né, tomar a decisão para poder fazer uma operação de compra, tá? Então você percebe que aqui, ó, ele tem uma região de suporte, tá? Vamos lá. Suporte, resistência. Aqui ela funcionou muito bem como uma região de resistência. Ela foi rompida, né? E quando tem um rompimento, acontece, tá? Que ele se transforma em um suporte. Quando a gente aproxima mais aqui, ó, a gente percebe, tá? Que o gráfico fez um throwback aqui, tá? E aí ele iniciou um canal de alta, tá? Em direção a algum lugar, ok? E qual era esse lugar? O alvo era aqui, tá? Vamos lá. Ó. Então temos uma resistência, uma resistência e temos um canal de alta. O nosso ponto de partida foi o throwback que ele fez, né? Então, esse canal de alta aqui, ó, assim quando ele faz o throwback lá atrás, né? Que era uma região de suporte aqui embaixo. Logo, ele parte em canal de alta, fazendo movimentações, né? Ciclando, ó. A gente entendeu que ele chegou nessa LTA inferior. E que ele tinha uma resistência aqui e tinha também uma LTA superior aqui. E sem contar também, ó, que aqui tinha uma região, né, de resistência aqui também que ele rompeu, tá? Então, esse candle aqui, ó, que rompeu, né, candle de tendência, ó, ó, esse candle de tendência também ele reforçou, né, rompendo essa região de resistência. Ok? Então, logo a gente coloca aqui, ó, né, primeiro ponto, né? O primeiro ponto, canal macro de alta, né? A gente analisa o primeiro. Segundo ponto, throwback, tá? Então nós temos o throwback aqui como segundo ponto para um ponto de partida, né? O terceiro ponto, ó, ó, terceiro ponto, canal de alta. Beleza, estamos dentro do canal de alta. Já começamos já a sentir mais segurança, né? Quarto ponto, uma LTA inferior. O gráfico já saiu dessa LTA inferior, ele tocou nela, né? E pegou e continuou o caminho dele, de ciclo do canal de alta. Tá? A resistência foi só, né, um detalhe, tá? Mas vamos nomear ela também, tá? A gente sabia, estabeleceu ela como parâmetro, né? Ó, então aqui na verdade, tá, pessoal? É 4 e aqui é 5, tá? Vamos lá. Ó, 4, 5, ok? Aí essa resistência aqui também ajudou bastante. 6, ó, né?
Essa resistência ajudou bastante. E quando a gente estreitou a visão, a gente viu o candle de tendência. Então, foram necessários 7 elementos, tá? Para a gente poder fazer essa operação, tá? O candle de tendência, ele indicou o momento certo para a gente operar. Ok? Quando a gente viu rompendo essa resistência. Tá? Então, você reparou, né, que o gráfico ele conta uma história para você. Você precisa reunir essas peças dessa história, né? Até a LTA foi importante também, né? Deixa eu colocar 8 aqui para ela não ficar, né? Porque ela era um parâmetro para a gente ver o ciclo do canal, né? Então, ele conta uma história para você. Você precisa reunir as peças e tomar a melhor decisão para você obter a vitória no momento certo, tá? Dentro do tempo certo, ok? Então nesse tempo certo aqui a gente conseguiu, ó, fazer a vitória, né? Agora nós temos o euro JPY, né? O euro JPY, olha só, né? Em primeira vista, sim, eu achei esse canal meio desconfigurado, né? Porque ele não estava batendo muito, ó, as movimentações. Mas mesmo assim eu fui lá e marquei ele, tá? Ah, esse topo saiu daqui, não tá batendo nada, mas ele está definindo um novo parâmetro, né? Ele está definindo um novo parâmetro. Agora eu nem sei onde estava essa linha aqui, tá? Nem sei de onde veio essa linha. Pera aí. Ah, tá. Pode ser aqui, ó. Então, beleza. Aí eu peguei, né? Eu falei, ó, preciso me localizar, né? Beleza, já tive já mais ou menos uma segurança maior mapeando esse canal, mesmo que ele não estava batendo muita coisa. Eu sabia que ele estava subindo, né? Olha o topo ascendente aqui, ó. Olha lá, ó. Fundos ascendentes também, né? Olha lá, o fundo, né? Ascendente. Fundo ascendente. Ok. Aí o que eu entendi aqui? Opa, peraí. Essa LTA interna aqui, né? Da parte superior, bateu as informações aqui, pelo menos chegou próximo, né? Então, peraí, deixa eu pegar então, ligar ela ao ciclo desse canal. Aí eu vi que ele tentou chegar até aqui e encontrei um canal de baixa, tá? Aí depois eu entendi que tinha acontecido aqui uma quebra de estrutura, tá? Aqui, ó, aconteceu o quê? Uma FPE, tá? Beleza. Aí eu entendi, ó, pera aí, agora estamos num canal estreito de alta, tá? É, um pouco amplo também, né? Então, ó, acontece a quebra de estrutura e vem um canal, né, de alta, ó, fazendo suas movimentações, tá? E a gente pegou ele bem aqui, ó, no percurso dele de ciclo para ele completar essa outra parte, tá? Já sabendo, ó, que tínhamos um alvo aqui. Ah, era aqui a linha, ó. Agora eu descobri, ó, onde eu tinha mapeado. Esse ponto era um ponto interessante para o gráfico chegar e esse ponto também, né? E aí a gente utilizou o princípio da atração para poder jogar ele para alcançar lá o alvo, tá? Então a nossa entrada aqui, pessoal, ela foi utilizando o princípio da atração, tá? Ó, princípio da atração. O que atraiu o nosso candle aqui, o nosso movimento, né? Nessa região de resistência, né? O que atraiu? Foi o princípio da atração, tá? Por quê? Nós tínhamos dois parâmetros, nós tínhamos duas resistências. E, né, o comprador é muito interessante, né? Quando ele está chegando perto de um ponto de referência, ele vai querer preencher aquela referência, né? Então a gente utilizou o princípio da atração, pelo menos esperando um preenchimento, tá? Olha lá, ele vai
e faz o preenchimento, tá? Deixa eu tirar essas linhas daqui para você ver, ó. Ele vem, ó, espaço que falta, ele preenche e ainda tenta completar outra parte, tá? Ó, preencheu e ainda tentou completar essa parte também, tá? Ó, você reparou que mesmo que as suas marcações, mesmo que o gráfico ele não esteja tão preciso, não está batendo topo com topo, não está batendo fundo com fundo, mesmo assim ainda você consegue caminhar junto com ele? Olha lá, ó. Pode reparar que ele não chegou aqui e não completou aqui para começar a vender, né? Ó, olha só, e aqui está perfeito, ó, aqui está batendo, mas tem outras regiões que não estão batendo, né? Então, mesmo que o gráfico não for fazer movimentos precisos, você vai saber como operar, né, dentro da imprecisão do gráfico, ok? Olha só, ele nem vem aqui, nem apoia nesse suporte, né, que antes era uma resistência. Ele já começa a subir a partir daqui, já rompe de novo, ó. Tá vendo? Ele faz, ó, ignição, depois final de movimento, depois volta a acelerar, tá vendo? Então, assim, até na movimentação do gráfico, você não percebe uma certa clareza, né? Mas, se você estabelecer os parâmetros, igual eu mostrei para vocês, você vai, com certeza, ter muita assertividade, né? Então, ó, quando o gráfico tiver difícil assim, ó, não tiver batendo, tá? Espera o momento certo, né? Tenta entender a história do gráfico, ó, tenta entender onde ele está, o que ele está fazendo, né? E pega uma entrada, não uma entrada, você vai, ó, o gráfico não está preciso, então por que eu vou ter precisão na minha operação? Por que eu vou esperar ele bater aqui e preencher? Tenta entender o movimento que você está e faz uma operação para tentar desenhar aquele movimento, né? Que nem nesse caso aqui, nós estávamos no canal de alta, então a minha entrada foi para continuar desenhando esse canal de alta. Ó. Tá vendo? Tinha espaço para desenhar, tinha espaço para preencher. Tá vendo? Então é isso. Ok? É muito melhor, né? Você terminar de desenhar o que já está desenhado do que você tentar fazer uma entrada de precisão, uma correção numa região de venda ou de compra, enfim. Tá? É isso aí. Pessoal, gostou do vídeo? Não se esqueça de se inscrever, ative o sininho para receber notificações e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!